Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Autismo Cast. Aqui nós vamos bater um papo sobre como os pais podem ajudar os filhos autistas a se comunicar. Eu sou o Hélio Aragão Eu sou Carla Oliane. e o tema do episódio de hoje é vocabulário. Como os pais podem ajudar os filhos a falar, a compreender e falar mais palavras. É, Primeiro, Carla, quando a gente fala vocabulário assim, o que tecnicamente a gente quer dizer? O vocabulário ele é formado por um conjunto de palavras de uma língua. Um conjunto de palavras e seus significados. Por exemplo, se você vai aprender um outro idioma, vou dar um exemplo, o inglês, você precisa, além de saber das regras gramaticais e tudo mais, você precisa ampliar o seu vocabulário, porque quanto mais vocabulário você tem, mais você consegue se expressar melhor, organizar essas palavras dentro de uma frase. E isso inclui tanto substantivos, verbos, entre outros. Mais adiante a gente vai falar sobre isso também. A gente, enquanto fonoaudiólogo, a gente fala léxico, que seria o termo, digamos assim, fonoaudiológico. Mas eu prefiro falar vocabulário porque fica mais fácil até para os pais entenderem. Mas caso vocês escutem por aí alguma fono falarem a palavra léxico, é a mesma coisa de vocabulário. E por que que ampliar o vocabulário é tão importante? Fazer que a criança conheça mais palavras é tão importante para a aquisição da linguagem. Porque, como eu falei anteriormente, né, para a gente passar uma mensagem, para a gente se comunicar com o outro, a gente precisa, primeiramente, ter algo a dizer, a gente precisa comunicar algo para esse outro. Pode ser uma resposta, uma pergunta, pode ser uma pergunta, um comentário, dar um recado, narrar um episódio, por aí vai. Só que o que acontece? Para que a gente consiga fazer isso de uma forma mais eficaz, a gente precisa ter uma quantidade bacana de vocabulário. E quando eu digo vocabulário, às vezes as pessoas falam assim, somente crianças aprendem palavras novas. Não, a gente, ao longo da nossa vida, sempre aprende uma ou outra palavra, e a gente vai aprender sempre, porque a língua portuguesa, ela é imensa, existem muitas palavras, e a gente sempre vai aprender palavras novas, e é bem bacana também a gente enriquecer o nosso vocabulário, né? Por N motivos. No caso da criança, que ela ainda está aprendendo, ela ainda está conhecendo o mundo, ela precisa realmente ter esse estímulo, tanto em casa como na escola, nas terapias, porque quanto mais palavras ela tiver, né, no conjunto, né, no vocabulário dela, mais fácil vai ser também na hora dela acessar essas palavras para poder organizar em frases cada vez mais organizadas, com coerência, né? E que ela consiga comunicar para o outro aquilo que ela deseja. Porque quando a criança ela ainda está aprendendo a falar, normalmente ela fica soltando o quê? Alguns sonzinhos, né? Ou então dá. Depois a criança começa a falar alguma palavra ou outra solta. E aí eu percebo que os pais ficam bem empolgados, mas eles já querem ir para o próximo nível, né? Que é a questão das frases. Mas para que ela chegue no próximo nível, de formar frases cada vez mais elaboradas, ela precisa de vocabulário. Então a gente tem que continuar sempre estimulando o vocabulário. É algo que, como eu disse, nunca vai acabar, né? Mesmo adultos, a gente vai sempre aprender palavras novas. É como se as frases, os textos, a narrativa, as histórias fossem uma casa e o vocabulário é tijolinho. As Quanto palavras. mais vocabulário você tiver, melhor, sim. Porque isso enriquece o diálogo, a troca comunicativa, né? Que é o diálogo. Então é muito importante a gente ter isso em mente, de saber a importância do vocabulário e também de como fazer para trabalhar isso em casa, né? Que é o que a gente vai conversar mais adiante. E pensando agora, trazendo para o contexto do adulto, sabe, aquele tipo de pessoa que sabe um pouco de inglês, mas não sabe falar inglês ainda. É. Aí pega e viaja para fora do país, aí chega e vai falar e mal sabe juntar uma palavra ou outra, Sim. entendeu? E tem os vocabulários que são próprios até da região, né? Por exemplo, o Uhum. Brasil é um país imenso que tem várias regiões. Por exemplo, a gente mora no Nordeste, então tem alguns vocabulários que são bem específicos aqui do Nordeste. A mesma coisa quando a gente aprende outro idioma. É importante que a gente realmente faça essa imersão na língua e de buscar esses vocabulários que são bem regionais, porque pode acontecer da gente chegar em outro país e não entender. Um exemplo bem que me veio na mente agora foi o oui, que a gente aprendeu, né, que o oui era sim em francês. E quando a gente foi, a gente não entendeu nada, porque ninguém falava oui, era só o é, o é, o é. E a gente, sim, o que é o é? E a gente não entendia o que era o é. A outra coisa era o je ne sais pas, que eles falavam je sais pas, je sais pas.
E a gente também não entendia. Então, são essas coisas que a gente precisa realmente estar atento, né? Porque a gente tem que saber o vocabulário e, ao mesmo tempo, também tem que entender o contexto, né? A forma como cada região utiliza aquele vocabulário. E como a gente falou muito de idioma, na mesma ideia a criança, né? Quando a gente tenta falar uma palavra, quando a gente tenta falar algo em outro idioma que a gente não tem vocabulário, a gente se engancha todo, né? Sim. O vocabulário é muito importante. E às vezes as pessoas elas negligenciam isso. Já querem pular para os próximos níveis, né? Ou querem, no caso dos idiomas, investir somente em regras gramaticais e em decorar as regras gramaticais, esquecem de ampliar o vocabulário, como também com as crianças, que às vezes a criança fala 10 palavrinhas ou até menos, e aí os pais já ficam aflitos, e eu entendo perfeitamente, não estou aqui para julgar, eles já querem que a criança fale frases, o sapato preto, enfim, já quer que fale tudo bonitinho, né, com artigo, com preposição, com conjugação do verbo e por aí vai. Então a gente tem que ir sempre ir, como eu digo, né, começar do começo, É começar do mais simples para depois ir para o mais complexo. um passo de cada vez. Com certeza. E agora que a gente está falando por onde a gente tem que começar, no ensino do vocabulário, Carla, onde eu começo? Já que o vocabulário digamos, o começo de ensinar a criança Sim. as Apresentar o palavras, mundo, né? apresentar o mundo a ela, Apresentar o nome das por coisas. onde se começa no vocabulário? Olha, eu gosto de começar e oriento os familiares que comecem por coisas do dia a dia da criança, coisas que ela conhece. Por exemplo, se ela gosta de carrinhos, você pode apresentar não só os carrinhos como meio de transporte. Se ela gosta de animais, você pode apresentar animais diferentes, aqueles que ela já conhece, e cada vez mais ir acrescentando novos, animais aquáticos, animais que voam, terrestres, e por aí vai. Então a gente vai começar sempre por aquilo que a criança gosta, por aquilo que ela já conhece também. Por exemplo, a criança gosta de brincar de bola. Então você vai, além da palavrinha bola, você vai apresentar outros brinquedos. Enfim, você vai cada vez mais expandir aquilo que já faz parte da rotina dela. Durante esse período do isolamento social devido à pandemia, como as crianças ficaram muito tempo em casa, então foi uma ótima oportunidade também de explorar os objetos da casa, os cômodos da casa, objetos que a gente encontra na cozinha, no banheiro, no quarto, na sala, e tudo isso é expansão de vocabulário. Então, eu gosto de começar por aquilo que faz parte do cotidiano da criança. Um exemplo, você está fazendo um suco, pede ajuda à criança para te dar a laranja ou para te dar uma outra fruta, e aí você vai expandindo o vocabulário de frutas, por exemplo. Você pode pedir que ela te entregue a fruta, enfim, se ela não aceitar pegar na fruta por conta da questão da textura ou da seletividade, você pode pedir que ela te entregue um leite na hora da vitamina ou o açúcar, enfim. O importante é que a gente foque em envolver a criança nas atividades de casa, porque assim a gente está cada vez mais expandindo esse vocabulário. E é interessante, como você falou de frutas, faz muito mais sentido ensinar as frutas que a criança tem em casa, Sim. que ela tem acesso, que é da região dela, do que ensinar, por exemplo, Damasco. amora. É. Embora que você ainda ache importado, mas não é uma fruta É. típica daqui. Não, não. Damasco mesmo, nunca comi damasco. Não, Só damasco. conheci de ouvir falar. Não, já comi. Já? Já comeu também. Não Mas lembro. a fruta seca, não a fruta. Ah, sim, sim. A fruta cristalizada, né? Aham. Não a fruta do pé. É verdade. É que nem pêssego aqui. Pêssego aqui Eu você. lembrei do pêssego, que você gosta do pêssego, da calda do pêssego. Eu nunca tinha comido, eu só comi depois que a gente começou a namorar e você disse que gostava. Mas eu já comeu também o pêssego puro. O da fruta. Não Só tem que problema aqui você só importado. apresentar, tipo, não tem problema você apresentar outras frutas, desde que você comece por aquelas que ela gosta de comer, né? E também apresentar outras que tenha em casa, mesmo que ela não coma, mas você dizer o nome, né? Porque por mais que ela não aceite comer, é importante que ela saiba o nome, né? Até pra dizer não quero dessa. Não quero, sei lá, não quero banana, não quero morango e por aí E vai. também começar pelas que a criança gosta, porque tem mais chance dela falar aquilo que ela gosta. Sim. Tem muito mais chance de dizer, Dela mamãe, quero pedir, banana. dela pedir o que ela gosta, né? Lembrando que inicialmente ela vai falar ou tentar falar uma sílaba só, né? Isso é importante frisar, né? Para que também não fique parecendo que de imediato a criança já vai falar banana. Pode ser que tem criança que fale o nanana, ou enfim, mas lembrar que não é assim tão rápido o processo, né? Carla, e
onde os pais erram na hora de ensinar, de ampliar o vocabulário das crianças autistas? Olha, eu percebo que os pais, eles deixam muito de trabalhar essa parte, principalmente quando a criança não fala ainda. É como se houvesse uma crença de que, se ele não fala, então não é o momento de apresentar, ou ele não entende porque ele não fala, sabe? E aí priva a criança de conhecer as coisas, de conhecer os objetos da casa, de conhecer os animais, os meios de transporte, de conhecer o mundo. Então, eu percebo que muitos pais fazem isso, mas ao mesmo tempo eu sei que eles não fazem por mal. É porque às vezes eles ficam se questionando: será que ele está entendendo? Será que ele está entendendo que aquilo é um cachorro, que ali é uma banana, que ali, porque eu estou mostrando, eu falo o nome antes de entregar, eu mostro, mas às vezes eu fico na dúvida. E isso é muito interessante, porque recentemente, na última consultoria que eu fiz, uma cliente minha disse que o filho dela começou, na ida às terapias, no carro, a apontar. Aí ele aponta, aí ela faz, é a igreja, filho. E aí depois ele apontava e fazia, eu olhava para a mãe. E a mãe dizia o nome. E ela veio me questionar justamente isso. Será que ele entende? Será que ele entende o que eu estou falando? Ou será que não vai ficar muito repetitivo, sem falar as mesmas coisas? Eu disse, não, continue, você está no caminho certo. Ele está tendo já iniciativa, né, de comunicação, atenção compartilhada, de apontar para um objeto de interesse e compartilhar com o outro. Então, você pode sim dizer, você deve dizer o nome das coisas. E se você achar que está muito repetitivo, você fala o que ele apontou e você ainda mostra uma outra coisa. Se ele mostrou a igreja, você mostra, olha, o pula-pula, por exemplo, se vão pula-pula no parquinho, na praça da igreja, ou então o menino jogando bola, e você mostra outras coisas, mas nunca deixa de apresentar. No caso dessa criança, ela não fala ainda, ela só faz o A e agora está soltando outras vogais também, mas ele tem muito isso, de ficar apontando e pedir que a mãe fale. Então, às vezes os pais acham, não vou falar porque não entende, ou então porque não é o momento de ensinar vocabulário, né? Mas não existe isso de momento, né? Até porque quando é bebezinho, a criança não fala ainda, ela só chora. E a gente mostra os ursinhos, olha o cachorro, a gente brinca com os ursinhos, a gente mostra os brinquedos, a gente conversa com a criança. Tenta, assim, não são todos, né? Mas muita gente conversa com a criança, com o bebê, como se ele fosse responder, e a criança responde com um sorriso, com um olhar, né, de outras formas, não responde por meio das palavras, mas eu acho bem bacana isso, porque alguns pais fazem isso sem nem saber que isso já é um estímulo, né? Você já está ajudando aí na comunicação. É algo intuitivo e fez bem você lembrar. Dá a impressão que porque descobriu que ele é autista, que vai parar de fazer isso. Não, pelo contrário, né? Que deve fazer mais, né? Que deve insistir. Obviamente que no início dá aquele choque, né? Com o diagnóstico, você fala, nossa, meu filho não vai aprender, será que ele não vai aprender? Será que ele não vai falar? Será que ele não me compreende? E todas essas questões, né? Que envolvem o diagnóstico. Mas é importante que, mesmo que a criança não fale, a gente precisa apresentar as coisas para ela, apresentar o mundo para ela. E também, se a criança já fala, cada vez mais expandir, porque como eu falei no início do podcast, a gente expande nosso vocabulário ao longo da nossa vida. Um outro erro que eu também percebo que acontece bastante é que os pais não leem para os filhos. Eu sei que cada autista é diferente, tem crianças que não curtem tanto os livros inicialmente, mas eu costumo dizer que não é algo que é de imediato, que você já vai apresentar o livro e a criança já vai gostar. Realmente você tem que ir aos poucos, por exemplo, comprar livros de plástico que ele possa folhear no banho. Não pode começar por Dom Casmurro, né? Não comece por livros muito difíceis. Comece por livros que sejam do interesse dele. Se ele gosta de carrinhos, compre livros da Patrulha Canina, do Carros. E se ele gosta de animais, o livro da Fazenda, enfim. E aí você pode comprar livros de capa dura, que são mais resistentes. Tem pacientes meus que no início só querem ficar na capa e tá tudo bem. Você vai explorar a capa com a criança. De preferência, se for uma capa que tiver muita imagem, que for colorida, que chame a atenção. Depois você vai lá para a primeira página, depois para a segunda. No início a criança vai ficar 1 minuto, depois 2, depois 5, e por aí vai. Eu sempre digo para os pais dos meus pacientes, meus clientes de consultoria, é paciência, é insistência, é persistência, na verdade, né? Paciência, persistência, realmente não desistir. E eu fico muito feliz quando eu vejo que os meus pacientes se tornaram
leitores, né? Pequenos leitores, e que hoje dão até exemplo para os irmãos, né? Então, porque eles começam a ler, o irmão menor vê e aí quer que lê também. Então, o livro é um ótimo meio para que você possa ampliar o vocabulário da criança. Lembrando que quando a criança é pequena, a gente não vai ficar tão preocupado, pelo menos não deve ficar tão preocupado no que está escrito em si. Mas sim você folhear o livro, se for um livro sensorial, melhor ainda, você mostrar as imagens, você apontar. Se tiver frases, você lê e ir apontando com o dedinho para ele acompanhar. Envolver a criança na história, você contar a história como se ela estivesse, como se ela fosse o personagem da história. Então, ler é uma ótima ferramenta, né? A leitura é um ótimo recurso para ampliação de vocabulário, de construção de frases, de interação e tantas outras coisas. Outra coisa também que eu vejo assim, que os pais poderiam fazer mais, música, pensar em músicas que a criança goste, que tenha umas palavrinhas mais fáceis, que ela consiga completar. Por exemplo, o sábado lava o pé, né? Você deixar esse espaço para que a criança complete, mesmo que ela não complete nada no início, fale um ou a, ou não fale nada, mas você dá esse espaço e esperar para que ela entenda que esse silêncio precisa ser preenchido de alguma forma. Tem crianças que têm hipersensibilidade auditiva, por isso que é importante a gente ter esse cuidado de conversar com a terapeuta ocupacional ou até mesmo fazer alguns ajustes vocais, não cantar muito alto, fazer alguns ajustes que não seja tão incômodo para a criança. Se ela não aceitar de forma alguma, você pode pensar em recitar poesias, enfim, alguma coisa que não seja cantada. Agora, um ponto que você falou, eu lembrei que tem muitos pais que, quando a criança já está começando a falar, Certo. que ela já vai, os pais não esperam a resposta da criança também, né? Assim, Acaba atropelando e respondendo por ela. é um erro também muito comum, assim, de não dar o tempo para que a criança responda. Porque o que acontece? Nós estamos muito habituados a esse diálogo imediato, né? Você faz uma pergunta, eu respondo. E às vezes corta. Eu já ia falar isso agora. E às vezes a gente ainda corta, né? Porque, por exemplo, nós dois gostamos muito de falar. Então, às vezes a gente acaba cortando um ao outro. Já melhoramos bastante isso. Mas a gente ainda faz isso. Então, a gente está muito acostumado com isso. E aí, quando você encontra uma criança que não fala, ou que fala muito pouco, ou até mesmo não fala nada, só balbucia, a gente tem aquela ansiedade, né, pela resposta. A gente deseja que ele nos dê uma resposta. E aí a gente aguarda, só que às vezes a gente não aguarda tanto assim. A gente faz a pergunta e espera, sei lá, 2 segundos e aí já responde pela criança, ou já entrega o objeto para a criança, enfim. Por isso que é importante a gente dar esse tempo. Vou dar uma dica aí, não precisa ser uma regra geral, mas toda vez que você for, por exemplo, cantar uma música, espera que a criança complete. Ou quando você perguntar, o que é isso? Se a criança já verbalizar e ela falar, então se ela disser, cadê o sapo? Mostra pra mamãe, cadê o sapo? Então, conte até 5 segundos. Você pode dizer, nossa, parece pouco, mas não, é muito. Conta até 5 segundos na sua mente. Depois você pode aumentar para 10 segundos. Você vai aumentando gradativamente, de 5 para 10 segundos. Mas é importante que você dê esse tempo para que a resposta chegue. Lembrando que essa resposta, inicialmente, talvez não seja falando. Pode ser apontando, pode ser com um sorriso, acompanhando com um olhar, fazendo uma escolha entre 2 livros, entre 2 brinquedos. Mas isso não deixa de ser uma resposta. Lembrando sempre que a comunicação ela é muito mais do que a fala, né? A comunicação é verbal e não verbal. Então a gente precisa ter isso em mente. Então dê esse tempo para que o seu filho responda, para que ele escolha, mesmo que seja de forma não verbal, porque isso você já vai estar mostrando para ele como é o funcionamento do diálogo, né? Que ele precisa responder às suas tentativas e aproximações durante a comunicação, de alguma forma, seja ela verbal ou não verbal. E é muito interessante, porque isso não tem a ver diretamente com o vocabulário, quando tá falando, mas isso é uma coisa que eu vejo mais autistas adultos falarem do que terapeutas. Que é a questão de, você falou do tempo de espera, e é muito importante, no caso, os pais, quando alguém for perguntar alguma coisa para perguntar sobre a criança, dá preferência a perguntar diretamente à criança. Sim. Já é para ela entender que ela faz parte da conversa também. Sim. E não perguntar, porque eu vejo, por exemplo, autistas adultos que às vezes
são ignorados e perguntam as coisas direto para os pais dele. Sim. Porque tão, às... Mas isso aí tem muito a ver também com o capacitismo, né? É, As pessoas acham que eles não são capazes de falar por eles próprios. Então, isso acontece muito na vida adulta. Por exemplo, vai perguntar uma coisa, tá lá, na consulta. E ao invés de perguntar para o adolescente ou para o adulto, já se dirige à mãe. Ah, ele tá sentindo o quê? Né? Sendo que você poderia perguntar diretamente para o autista. Aí você pode pensar, ah, mas o médico não tem como saber se ele fala ou não, mas a gente precisa tentar, a gente precisa ter essa iniciativa e esperar o tempo de resposta. Mas assim, o que acontece muitas vezes, que eu acho que é isso que você trouxe, é alguns profissionais já perguntarem diretamente para os familiares e não para os autistas, né? A gente pode fazer isso também com crianças, né? Mas assim, não dá para fazer com crianças muito pequenas, né? A gente vai fazer isso com crianças um pouco maiores, que já conseguem responder algumas perguntas mais curtas e simples também. Porque a gente também não vai fazer uma pergunta muito complexa para a criança, né? Tipo, o que você está sentindo? Se ela já conseguir, pelo menos, mostrar, apontar onde está doendo. Foi mais na intenção de, né? por exemplo, quando os pais, porque às vezes os pais encontram pessoas e as pessoas perguntam, né, sobre a Sim. criança. Aí é os pais, se a criança você já conhece seu filho, você sabe o quanto ele pode responder, Sim. quais coisas ele pode responder, você já pode ir nessa intenção. Dizer, não, pergunte para ele. Ah, entendi. Ah, é Entendeu? ótimo. Eu tenho um paciente que ele tem 6 anos e quando ele estava mais ou menos com uns 3 para 4 anos, eu ensinei ele a responder como você está? Aí ele dizia, estou bem. E aí quando as pessoas perguntavam, ele respondia. Como você está? Aí dizia o nome dele, né? Ele, estou bem. Aí ele aprendeu a responder, entendeu? Porque às vezes a outra pessoa pode perguntar, e aí, como é que ele tá, né? Perguntar pra mãe. E aí, no caso dele, ele já tinha condições de responder que ele estava bem, ou não, né? É. Foi essa ideia que eu trouxe para os Entendi. pais começarem a treinar, Sim. para a criança entender que ela faz parte da conversa, Sim. que ela tá lá, que ela pode E para responder. incentivar que os outros também incluam a criança no diálogo, né? Justamente, porque essa próxima pessoa, quando chegar, vai perguntar, não vai perguntar para a mãe, como é que ele tá? Vai perguntar para ele, como é que você tá, Sim, sim. Joãozinho? E é importante, justamente. Entendi. E outra coisa, Carla, você pode dar mais um exemplo de como colocar em prática a ampliação do vocabulário? Ah, tem uma coisa bem legal que eu ensino no meu treinamento online, o PAP, que é o Caderno das Descobertas. Esse Caderno das Descobertas, ele é muito legal porque você vai como se fosse um detetive mesmo. Se você tiver uma lupa, melhor ainda. Você vai realmente procurar pela casa, ou pelo quintal, pelo jardim, objetos, plantas, flores, pedras, enfim, coisas que a criança ainda não conheça, ou ela até pode conhecer, já ter visto, mas não sabe o nome. E aí você vai procurar pela casa junto com ela e você pode, depois que encontrar, você tirar uma foto, não precisa necessariamente você revelar, mas você pode imprimir essa foto colorida, ou se você souber desenhar e a criança também souber desenhar, vocês podem tirar foto, ou então pegar uma pedra, sei lá, um exemplo, e depois desenhar juntos nesse caderno, que pode ser um caderno de desenho, mas a ideia é realmente buscar coisas novas, justamente com a intenção de ampliar esse vocabulário. Por exemplo, eu tenho uma paciente que ela gosta muito de jardim, então a mãe faz muito isso no jardim, então ela procura folhas, tem coisas que ela gosta muito, por exemplo, ela gosta de levar folhas e algumas flores para casa, então a mãe fez um caderno das flores, como se fosse um caderno das descobertas, só que das flores, e aí ela cola algumas folhas, algumas flores lá, e ela escreve o nome da flor para que ela saiba diferenciar, né? Entender que cada flor tem um nome, elas desenham também. E esse caderno é realmente um caderno bem legal, porque explora bem a fundo algo que ela gosta muito, que é o jardim, entendeu? Mas você pode fazer isso em casa também. Procurar texturas também. Isso é muito bom para questões sensoriais, né? Colocar algodão, lixa, colocar como se fosse um tapete sensorial no caderno, né? Você coloca algumas coisas sensoriais, algumas texturas também fica bacana. E também colocar coisas que a criança ainda não conheça, né? Coisas que fazem parte da casa, da rotina dela, que talvez ela ainda não sabe o nome, ou sabe o nome, mas não sabe a função. Porque isso é muito importante, a gente ensinar o nome das coisas, mas também ensinar a função.
Mais adiante eu vou dar outros exemplos e vou falar sobre isso também. Enfim, o Caderno das Descobertas eu acho muito legal, aprendi com a psicóloga, a Bianca Solero, e eu gosto muito desse caderno. Alguns alunos já fizeram, alguns pais de pacientes também, e eles sempre dão um feedback positivo do Caderno das Descobertas, porque realmente instiga a curiosidade, né? Essa coisa da criança explorar o ambiente que ela vive e de querer cada vez mais conhecer. Eu falei da questão sensorial, mas não precisa necessariamente você somente colar a parte sensorial, mas você pode realmente explorar a pedra, o pedacinho da folha e por aí vai. Explorar sensorialmente e depois você transcrever aquilo para o caderno por meio de uma foto, de um desenho, ou até colar, né, a própria plantinha. E também dá para usar esse caderno depois para fazer revisar ele, né? Sim, você voltar e mostrar para a criança, né? E perguntar, olha, cadê a flor? Cadê a folha? Enfim, perguntar cadê as coisas para que ela nomeie ou que ela aponte para você, né? E talvez até contar a história, relembrar a Sim, história de como, oi, lembra aquele dia que nós encontramos essa flor? que aí já é os relatos de fatos passados, né? Que já é uma habilidade mais avançada, mas aí ela precisa de vocabulário, precisa ter essa noção de tempo também, né? Que já foi há algum tempo atrás, ou foi ontem, enfim. E quando a criança não fala nada? Por que é importante ainda assim trabalhar o vocabulário? Porque, como eu falei, né, mesmo que ela não fale ainda, não consiga se expressar da forma como nós estamos aqui nos expressando, né, por meio da fala, mas ela, por exemplo, ela solta alguns sonzinhos, ela balbucia, ou faz algumas onomatopeias, né, o au au au, o bibi, e por aí vai. Mesmo assim, é importante que a gente continue estimulando essa parte da, da expansão mesmo do vocabulário, para que ela compreenda o mundo à sua volta, para que ela compreenda as coisas. Porque a compreensão ela é muito importante, a linguagem compreensiva ela é muito importante. Às vezes as pessoas ficam muito apegadas somente à linguagem expressiva, né? A linguagem oral. Não, porque ele tem que se expressar de forma oral e por aí vai. E aí esquece de trabalhar a compreensão. E a criança ela precisa entender o que é que acontece no dia a dia, quais são os objetos que fazem parte da rotina dela, para que servem esses objetos. Porque às vezes a criança até sabe o nome, mas não sabe para que serve. E a gente precisa trabalhar as duas coisas no vocabulário. A gente não deve, pelo menos não deveria, né, focar somente em dizer o nome das coisas. A gente precisa mostrar, por exemplo, a colher para comer, enfim, o sabonete para tomar banho. A gente precisa mostrar realmente para que servem as coisas. Então, mesmo que a criança não fale, a gente precisa cada vez mais investir na linguagem compreensiva e ampliar o vocabulário dela, a compreensão de mundo dela. É muito importante. E não esperar ela começar a falar para só então trabalhar toda essa parte, né? E você falando da compreensão, uma das habilidades fundamentais para que a criança se Sim, comunique. com certeza. Consequentemente, fale de forma funcional, com intenção de se comunicar. E isso é também importante que você falou, eu me lembrei de uma coisa. Por exemplo, se a criança ela não se comunica por meio da fala, né? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa questão de Pode não. falar, pode falar. Não, é porque esse entra em um outro tópico, porque a gente fala assim de autismo de autista não verbal, né? Mas às vezes ele pode não se comunicar por meio da fala, mas ele se comunica por outras formas, né? Pela escrita, por gesto, comunicação alternativa. Então, ele não é que ele não se comunica, ele só não se comunica por meio da fala. Então, hoje a gente já está substituindo para autismo não falante, né? Ao invés de falar autista não verbal, autista não falante. Mas, por exemplo, se você priva a criança de trabalhar a compreensão e de apresentar as coisas, o mundo para ela, o nome das coisas, para que servem as coisas, fica muito complicado, porque a criança, digamos que ela vai ser não falante, naquele momento ela é não falante, porque ela não se comunica por meio da fala e, ao mesmo tempo, ela também não se comunica de outras formas. Quando você trabalha a compreensão e a expansão do vocabulário, você ensina as coisas para a criança, ela pode até não se comunicar por meio da fala, mas ela vai ter vocabulário para poder utilizar, por exemplo, um aplicativo de comunicação alternativa, vai ajudar na hora do PECS, porque ela vai identificar as imagens, vai ajudar futuramente também na escrita e por aí vai. Então, por isso que é importante a gente focar sempre na comunicação e não somente na fala, porque se a gente fica somente presa à fala, a gente pode correr esse risco de não incentivar
essa parte da compreensão, e isso vai prejudicar a criança E ainda como mais, um todo, né? e ainda mais cair numa situação, por exemplo, a criança começa a falar, mas não começa a falar de forma funcional. Só tá falando ecolalia. Essa Que, ecolalia. que tem a função dela para a criança, só que não tem a função de se comunicar, muitas vezes. Sim. Aí os pais podem cair em dois locais. O primeiro, achar que a criança já está falando de forma funcional Porque e, alguns pais não conseguem perceber a e, ecolalia, né? e acabar, de certa forma, iludidos, achando, já consegui, Já tá cheguei lá. falando. Ou então cai no outro, que é achar que não avançou nada, porque agora ele mesmo se sentir frustrado, porque mesmo ele falando, eles entendem que não está se comunicando. Sim, E aí eles percebem que a fala não é aquilo que eles tanto queriam. sim. Queriam que realmente eles se comunicassem. Justamente. E isso é muito importante falar sobre isso, porque assim, a ecolalia, eu sempre digo isso, eu não tenho nada contra a ecolalia, muito pelo contrário, eu sempre trago para um contexto, ressignifico, busco trazer para um diálogo. Nem sempre é fácil, sou bem sincera, nem sempre é fácil. Tem crianças que são muito ecolálicas, algumas conseguem utilizar a ecolalia com a intenção de se comunicar, boa parte não, então realmente é um trabalho intenso, do terapeuta e da família também, enfim, das pessoas que fazem parte do dia a dia da criança, para que ela consiga cada vez mais ampliar esse vocabulário e entender essa função, né, uma das funções da linguagem, que são muitas, né, mas é entender que realmente a gente precisa se comunicar, né, precisa se dirigir ao outro para poder comunicar algo. E não somente ficar repetindo algumas falas, alguns trechos de desenho animado, sem necessariamente ser com o intuito de se comunicar com o outro. Ela descobrir que aquilo que ela está fazendo, que é aquilo que ela já faz, que é falar, É, ser utilizado para se comunicar. justamente. Que isso acontece. Hoje eu tenho pacientes de 9 e 10 anos que eles fazem ecolalia ainda, mas eles fazem dentro de um contexto. Então, eu consigo dialogar com eles. Às vezes, a pessoa que está de fora não percebe, quem é leigo não percebe. Mas eu e a mãe, o pai que está ali no dia a dia, já há muitos anos, que já acompanha, sabe que a criança está sendo ecolálica, mas ela já aprendeu a utilizar aquela ecolalia dentro de um contexto, dentro de um diálogo, entendeu? Então, a fala cada vez mais ela está servindo para se comunicar com o outro, né? Seja para fazer um comentário, responder uma pergunta ou contar alguma coisa, entendeu? E isso também me lembra outro ponto, que é de certa forma como tá tudo conectado na comunicação, né? Uma coisa que leva a outra. Muitas vezes os pais dizem, eu falo pro meu filho e ele não entende, ele não entende, ele não entende. Pode ser que ele não entende, às vezes ele não quer fazer o que os pais estão pedindo também. Mas muitas vezes, se a criança não tem vocabulário, se não foi trabalhar vocabulário, ela não vai entender mesmo. Sim. E não é porque ela tem uma deficiência intelectual, é porque ela não tem repertório, né? Sim, algumas crianças autistas têm a deficiência intelectual associada, mas é uma porcentagem que eu acredito que seja de 30 a 40%. Não tenho certeza agora que eu não sou a pessoa dos números. Mas existe sim essa possibilidade, lembrando que a deficiência intelectual ela tem níveis, né? Leve, moderada e severa. Então, pode ser que tenha, sim, uma deficiência intelectual, mas pode ser que não, pode ser que realmente tenha falta de repertório, como você falou, né? A gente precisa apresentar. E você, enquanto pai e mãe, conhece seu filho melhor do que eu, e você vai poder saber como adequar a sua fala também. É importante a gente adequar a nossa fala para a criança que a gente está conversando, né? Buscar ser mais claro, o mais objetivo possível. Se for para fazer perguntas, comece com perguntas curtas, perguntas simples. Por exemplo, cadê o pato? Para a criança mostrar. Ou então, o que é isso? E aí você fala bó e deixa ela completar. Ou se ela já consegue falar, você fala o que é isso? E espera para ver que ela fale bola. Então faça perguntas simples, daquilo que ela já dá conta de falar, daquilo que ela já conhece, que faz parte do dia a dia dela. Então você está lá no livro, o que é isso? Aí ela fala o sapo, ou então o pato. Ou então fazer perguntas mais simples, por exemplo, o que, já falei, né? O quem? Quem fez o bolo? E aí você mostra, né? Você dá a dica visual. Foi a mamãe, ou então você só fala mamãe, dependendo da criança, se ela ainda fala palavras soltas. Então sempre começa com perguntas mais simples. O que, quem e onde? Por exemplo, onde está a bola? Né? Um exemplo, onde está a bola? Na mesa. Onde está o sapo? Na lagoa. Estou na lagoa. Então, dependendo do nível que seu filho esteja, sua filha, você vai cada vez mais dando uma resposta mais elaborada, mais completa, né? Cadê o sapo? Está na lagoa. O que ele fez? Pulou.
e você vai fazendo algumas perguntas. Evite, no primeiro momento, fazer perguntas mais complexas. Por exemplo, por que ele pulou? Porque a criança ela precisa ter como posso dizer, uma resposta mais elaborada, né, para responder o porquê. Ou então, como ele pulou? Agora, Carla, me lembrei de um exemplo que você já falou algumas vezes. É o exemplo do agachar. Ah, sim. Que se encaixou bem nesse contexto. A mãe achava que a criança tinha alguma dificuldade de compreensão, quando Sim. não era o caso. Na verdade, ela não entendia a palavra. É porque isso entra em outro ponto. Muitas vezes os pais focam muito somente em substantivo e substantivo. E esquecem dos verbos, né? Eles acabam esquecendo dos verbos, não por mal. Mas a gente precisa dos verbos para construir as frases também. Os verbos, eles são tão importantes quanto os substantivos. Na verdade, todas as classes gramaticais são importantes, né? Mas, Mas acho que na sim, hierarquia, por sim, exemplo, tem idiomas que não têm conectivos, sim. entendeu? Os conectivos eles ajudam, mas eles não são tão essenciais quanto um verbo e um substantivo. Porque se você chega num lugar que você não entende do idioma, se você junta um verbo e substantivo, a É. pessoa vai entender. Vai ficar meio difícil, mas entende, né? Tipo, você falar quero hambúrguer, aí você fala o É, verbo e o substantivo, um exemplo. quero hambúrguer, pronto. Pronto. Todo mundo sabe que você quer um Sim. hambúrguer, Você não entendeu? vai falar assim, eu quero um hambúrguer, né? Você não vai falar tão. Eu Enfim, gostaria daquele hambúrguer ali, isso. Você vai no mais simples, né? Até porque você não domina tanto o idioma, idioma. né? É o equivalente à criança, né? Sim, Queira que não queira, é um aprendizado de idioma. A diferença é que a criança está aprendendo o idioma materno. já é a língua materna, no caso do português, verdade. Mas assim, é importante ensinar os verbos. No caso dessa mãe, ela pedia para a filha agachar e ela não agachava. A filha dela é autista, eu não tenho certeza se ela tinha 3 ou 5 anos. E ela falou para mim que achava que ela tinha deficiência intelectual porque ela não compreendia. Aí eu falei, mas ela faz isso com tudo, todos os comandos? Ela disse, não, é especificamente com isso que eu peço para ela agachar, ela não agacha. Eu vejo que ela não compreende. E eu cheguei para ela e falei assim, mas será que ela sabe o que é agachar? Tente falar outro verbo, fale para ela abaixar, dê um modelo para ela, mostre como é que faz. E aí ela fez, e quando ela fez, ela falou abaixar, ela nem deu o modelo, ela só pediu para ela abaixar e ela abaixou. Então, por isso que eu falei, né? Você, enquanto pai e mãe, conhece seu filho melhor que eu, então você vai conseguir saber ajustar melhor o vocabulário, né? As palavras, os verbos. Não que isso signifique que você não vai ampliar, não vai pedir de outras formas depois. Mas a gente começa sempre por aquilo que é mais fácil, para aquilo que a criança já conhece, que ela domina, e depois a gente vai expandindo, vai mudando. Então, nesse caso, ela não conhecia esse verbo. Por isso que é importante a gente ensinar os verbos que fazem parte do dia da criança. Comer, dormir, deixa eu ver, vestir, abrir, guardar, pular, Entrar, sair. correr, entrar. Justamente, ensinar esses verbos. Uma ótima forma de você ensinar esses verbos são atividades de movimento, né? Tipo circuitos ou brincadeiras mesmo pela casa. Joga a bola, né? Você pula. Vamos pular. Aí você pode pegar na mão da criança e cantar a música Vamos Pular, ou Pula, Pula, Pipoquinha. Comer, vamos comer. Você sempre. Engraçado que eu tenho uma cliente de consultoria que ela fala muito isso. Vamos comer, vamos brincar, vamos. Ela sempre dá essa ênfase no vamos. E aí ele aprendeu a falar. A primeira frase dele foi vamos. Então ele falava vamos comer, ou então vamos brincar, vamos beber. Ele dificilmente ele fala eu quero comer. Ele fala igual a mãe, vamos brincar, vamos comer. Mas hoje ele já está falando frases cada vez mais elaboradas, sabe? Mas eu achei interessante que ele aprendeu do jeitinho que a mãe fazia com ele, entendeu? Então, sempre que você for fazer algo, diga para a criança o que você vai fazer. Invista nos verbos. Os verbos são importantes, É aquela coisa, né? ser como narrador, né? Você já viu o Sim. narrador de Não é filme? aquele narrador chato, né? Que É, fica narrando detalhe por detalhe, mas é um narrador mesmo para facilitar também a criança a compreensão e a ampliação do vocabulário. O objetivo é esse, não ser um Galvão Bueno, que é meio chato. mas não, na Galvão é comentarista, não é narrador, não. Aí é. Não, mas Mas, tudo bem. mas me lembra, narrador de filme dublado, já viu? Ah, Que pega... não. Nunca viu, não? O narrador de filme dublado tá lá escrito, tá em manteiga em inglês, é butter. Aí ele vai e fala, manteiga. Pra tudo, entendeu? Mesmo as coisas mais óbvias. É? Nunca viu, não?
Não que eu lembre, assim. Então dá as 10 minutos de pai. Pega a manteiguinha e mostra a manteiga. Vamos botar a manteiga no pão. Sério que é Não, assim? eles não, né? Eu tô dizendo pros pais fazerem. Ah, sim. É, até na brincadeira mesmo, tá brincando com a massinha, pega a faca, vamos cortar, para ele saber o que é cortar. Vamos cortar o bolo, né? Seria um bolo de massinha, né? Ou de verdade também. Vamos cortar. Agora vamos colocar no prato. Vamos comer, enfim. Você nomear o que você está fazendo, né? Mostrar para a criança, fazer essa nomeação junto com, no momento que a ação é realizada, Em para todos ela os fazer essa ambientes. associação, né? Do verbo com a ação para ela entender, então correr é quando eu ando mais rápido, né? Até E porque verbo, você falou uma coisa. Verbo, acho que a definição de verbo é a palavra, a classe gramatical que representa estado ou ou ação. ação, aí eu lembro que tinha os verbos de ação, verbos de ligação, É, né? no caso da ligação, mas basicamente, ou você, eu estado feliz, está triste, alguma coisa assim, Sim. o de estado, né? Ou de ação. É, comer, dançar e por aí vai. Sim. Então, invista nesses verbos de ação, principalmente na hora das brincadeiras, na hora das refeições, na hora de dar Em banho. todo Vamos lugar. lavar a barriga, vamos lavar o bumbum e vamos ampliar esse vocabulário de verbos. Porque mesmo que a criança ela não fale de imediato, mas ela está compreendendo o significado das coisas. E aí, quando você pedir para que ela execute alguma ação, vai ficar muito mais fácil. Lembrando que cada criança é diferente, algumas precisam não só do suporte verbal, mas do suporte físico, suporte visual também. É importante a gente deixar isso claro, né? Que a gente pode falar, mas também, em muitos momentos, precisa dar o suporte físico e o visual, e depois vai retirando o suporte à medida que a criança vai conseguindo executar sozinha aquelas ações. E tem também como, não necessariamente, eu não sei se entraria como vocabulário, Ok? mas vai na mesma linha. Que é as pessoas, apresentar as pessoas que têm, as pessoas da família. Sim, tem uma estratégia muito legal que é o álbum da família. Eu super recomendo para os pais, dos meus pacientes, meus seguidores, você fazer o álbum, você fazer não, né? Que o álbum já está pronto, mas você selecionar fotos das pessoas mais próximas. Então, começar com as pessoas que estão na casa, seja o pai, seja a mãe, seja uma avó, um irmão, uma madrinha, um tio, enfim, cada configuração familiar é única. Então, você separa das pessoas mais próximas da família. E não pegar aquelas fotos, pelo menos eu não gosto, tá? De começar com uma foto, sabe aquela foto do batizado que tá a família toda? A foto da ceia de Natal. Da ceia, porque muita gente, a criança fica perdida. Então, comece com fotos individuais, ou então o pai com a criança, a mãe com Ou a então criança. recorta, né? Hoje em Justamente. dia, até com o próprio WhatsApp, qualquer editor de celular, você consegue pegar uma Eu foto e dei uma cortar. dica que eu tinha visto de uma psicóloga para uma cliente minha de consultoria que foi fazer o dado da família. E aí ele jogava para cima, aí caía a foto do pai, ou então jogava para cima, caía da mãe, dele, da avó, das pessoas mais próximas. E ele, no início, ele não se interessou muito, não, mas depois ele começou a olhar, começou a ver, ela perguntava, cadê a vovó? Mostra. Aí ela pegava na mãozinha dele, dava suporte físico, né, para ele apontar. E depois ele começou a jogar para cima e brincar. Jogar pra cima é redundante? Eu fiquei na dúvida Não, agora. não é Não, né? redundante, porque você Ah, pode jogar pra baixo também. porque eu tava no sentido de entrar pra dentro, que o rapaz falou ontem. É. Entrar pra dentro não. Mas tudo bem. E aí ele começou a jogar pra cima o dado. Então é uma estratégia bacana também. Ou então você desenhar uma árvorezinha, como se fosse uma árvore genealógica, e você coloca a foto do pai, da mãe dele, do irmão. Hoje em dia, como as famílias são menores, é mais fácil. Tipo, antigamente minha mãe tem 8 irmãos, né? É, porque, tipo, Meu pai tem 5. nossa geração, que, assim, a gente tem a faixa de idade mais ou menos nossos clientes, nossos alunos do curso, que É, é daquela 25 a 45 anos. é. Essa geração já é com as famílias menores, é dois, três irmãos. Eu só tenho uma irmã. Você É, tem então, duas. um, dois, três irmãos. No caso, não, quer dizer, eu quis dizer filho. Sim, No sim. caso, dois, três filhos. Aí, no caso, a criança tem um, dois tios. Não é como antigamente, oito. Dava um trabalho, É. né? A gata tá jogando bola aqui debaixo. É, Eu tenho 8 tios e vários primos, nem sei contar nos dedos. então, hoje é mais fácil para fazer a árvore genealógica, até os Sim. avós. Vai ter muita gente no começo, mas não tanta, né? Aham, com certeza. Mas é bom começar por aquelas pessoas que a criança mais convive. E aí depois você pode acrescentar também os terapeutas também, principalmente no quadro de rotina. É uma boa dica você colocar lá a foto da terapeuta lá na rotina, para quando você mostrar. Vai para fono, por exemplo, tia Carla, né, que sou eu. Aí você mostra lá a foto e por aí vai. É bem bacana também.
Que é na mesma. E até nomear o que é cada um, qual é a função de O cada quadro de um. rotina também é uma ótima estratégia para você trabalhar os verbos de ação, né? Agora é hora de quê? Ah, vamos comer. E aí você ainda pode incrementar. Comer o quê? Ah, e você pode dar as duas opções, banana ou maçã, para que ele escolha, para que ele aponte, para que ele pegue, para que ele fale. O importante é a gente aproveitar esses momentos do dia a dia para torná-los como grandes oportunidades, como uma grande oportunidade de aprendizado, né? De ensino de habilidades, de comunicação e sociais também. Até na linha do quadro de rotina, das histórias sociais também, né? Porque você pode criar uma Sim. sequência. Sim, aquelas histórias de passo a passo, né? Eu costumo começar com sequências de 2, 3 ações. É, E aí eu faço, às vezes, com as imagens do quadro de rotina. A criança acordou, tomou banho, foi para a escola. E aí você pega a foto da própria criança, né? Ah, você acordou e depois. Ah, você tomou banho e depois foi para a escola. E você vê que é uma sequência com início, meio e fim, mais simples para a criança, né? Como tem a foto dela, fica até mais fácil, mais acessível. Mas pode ser uma sequência de imagens também de um personagem que ela gosta, por exemplo. Eu tenho uma que é da Patrulha Canina, que é o Chase e a Sky. Ah, o Chase e a Sky vão pro parque e eles andaram de roda gigante. Um exemplo. Então, são 3 imagens, poucas ações e os personagens que eles gostam. É um exemplo também. e. Dá pra fazer também, né? Uma brincadeira, uma sequenciazinha mais ou menos assim. João comeu manga. E aí pode fazer um dado com as frutas, por exemplo, Sim, para trocar as frases. Isso é quando o nível já tá mais avançado, mais né? avançado, a criança já tá falando frases, aí você vai, na verdade, pegar os tijolinhos das palavras do vocabulário que você construiu, E ó, acrescentar e, novos. e mostrar para ele que ele pode construir frases com ela, né? Sim, Isso aí, na verdade, não é nem vocabulário, isso aqui é outro já é outro podcast nível, já. já é outro nível. É, Depois a gente faz um sobre frases, sobre né? como incentivar a construção de frases. Bem, Carlos, você tem mais alguma mensagem final para encerrar o podcast? Não, acho que esse podcast foi muito bacana porque é importante a gente falar sobre vocabulário, que às vezes as pessoas ficam muito presas à ideia de que meu filho tem que falar, meu filho tem que falar. E só que às vezes esquecem que para a gente falar, para a gente se comunicar, seja de forma verbal ou não verbal, a gente precisa ter o que dizer e saber como dizer também. Quando a gente tem repertório linguístico, quanto mais repertório a gente tem, mais fácil fica para a gente transmitir a nossa mensagem para o outro, né, para o interlocutor. Então a gente precisa realmente expandir esse vocabulário, mostrar as coisas do dia a dia para que a criança conheça, mesmo que seu filho não fale nada, não importa, você vai aplicar tudo isso aqui que a gente já falou, só que de forma adaptada, a gente vai adaptar, porque como eu falei, tem crianças que precisam também do suporte visual, físico, mas é importante que vocês façam tudo isso, porque isso vai ter grandes benefícios para a criança, para que ela possa se comunicar. E lembrando sempre da comunicação da forma mais ampla, e não somente da fala, né? Pode ser uma comunicação. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. O uso de Libras. Eu não trabalho com surdos, né? Não trabalho com os deficientes auditivos. Na faculdade eu estudei Libras e eu adorava aprender palavras novas em Libras, né? Eu sabia vários símbolos, né? Era super descolada. Apresentei trabalho em Libras no seminário. Saí horas, horas a fio. Adorei apresentar. E eu fiquei muito feliz, porque eu aprendi várias palavras e eu fiquei, agora eu posso me comunicar com as pessoas deficientes auditivas e tal. Só que quando eu saí da faculdade, eu nunca trabalhei com surdos, eu não pratiquei o idioma, eu deixei de lado, e aí hoje eu não lembro praticamente nada, acho que eu só lembro de oi e o meu sinal, que é assim, né? Que eu mexo muito no meu cabelo, agora ele tá curto, mas eu faço muito. Porque meu cabelo era grande na época, é cacheado. Aí eu fui fazer um trabalho em uma escola e o surdo disse: ele olhou pra mim e fez assim, porque cada pessoa tem um sinal, né? E o meu é esse. Então, eu não pratiquei. Mas, por exemplo, quando eu comecei com Libras, eu não sabia nada, eu não sabia me comunicar. Mas à medida que eu fui aprendendo novos símbolos, novos gestos, agora eu tô na dúvida se eu posso falar símbolos ou gestos. Sinais. Sinais, obrigada, sinais, verdade, não é nem símbolo. À medida que eu fui aprendendo novos sinais da língua, eu consegui cada vez me comunicar melhor com a minha professora, porque ela é surda, né? Tenho amizade com ela até hoje. Então eu consegui me comunicar Foi a melhor com mesma que a ela. minha. Foi a mesma, Foi. Larissa Rebouças. Então eu consegui me comunicar melhor até com a professora.
Então, às vezes as pessoas falam assim, o vocabulário só é importante para a fala. Não, a língua de sinais, a Libras, né, como a gente conhece, eles não utilizam a oralização, né? Eles utilizam de gestos, dos sinais para se comunicar. E cada gesto, cada sinal é uma palavra, tem um significado diferente. Eu li esse dia que tem sotaques. Sotaques, né? Né? E faz sentido, porque é um jeito de fazer o gesto porque diferente. a Libras brasileira, a Libras brasileira é redundante. redundante. Aí é A redundante. Libras, ela tem suas especificidades, que é diferente da língua de sinais americana e de outros Então, mas tem os lugares também. sotaques regionais da Libra. Dentro de cada região do Dentro de país. cada região. Interessante. Eu já tinha visto que, assim, tem sinais... Eu já tinha visto na Sinais aula de Libras diferentes. que tem variações, entendeu? Leves variações, às vezes uma palavra diferente. Como aipim e mandioca, né? É a mesma coisa, mas é E em qual como diferente. é canjica e mungunzá, né? É. Que aqui canjica é canjica, mungunzá é mungunzá. Mas se eu não estiver enganada, no sul é o contrário. Mungunzá é canjica e canjica é mungunzá. Nem sei o que é. Não, canjica, munguzá e munguzá lá não é nada. É outra coisa. Não é nada, não tem essa palavra lá. Não existe essa palavra. E a nossa canjica lá, acho que é curau, sei lá. Então, são essas coisas que são regionais mesmo. Então, com certeza na Libras também tem. Mas tem essas variações de palavras e eu li esses dias que tem a variação de sotaque também. Porque cada lugar faz o gesto do jeito diferente, com sutilezas. Que dá pra entender, Sim. mas é diferente. Legal. Entendeu? Eu acho legal Libras. Pena que eu não dei continuidade aos estudos e à prática também, né? Por isso que a importância, né? Como eu falei, a gente sempre tá aprendendo novas palavras, mas a gente também precisa praticar, né? Qualquer língua, qualquer idioma, a gente precisa praticar, senão a gente acaba Esquecendo. Se não usa, esquece. Sim. Por isso que os pais têm que diariamente, né, continuar os estímulos, mesmo que aparentemente a criança não esteja aprendendo ou realmente respondendo. A gente vai somente fazendo alguns ajustes, vendo o que fica mais fácil para a criança, fazendo algumas adaptações, mas nunca deixar de trabalhar essa questão da compreensão e a ampliação do vocabulário, que são muito importantes. Bem, pessoal, é isso. Chegamos a mais um final de um outro cast. Você pode acompanhar todos os nossos episódios no YouTube, Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts ou no agregador de podcast que você preferir. Se você quiser participar ao vivo, da gravação do podcast toda segunda-feira às 20 horas, a gente está retomando. Esse aqui foi gravado especialmente porque a gente tentou fazer ao vivo, mas deu problema. Deu um problema técnico, a gente preferiu fazer gravado. A gente gravou e vai mandar. Então, mas você vai poder assistir do mesmo jeito. Uhum. Então coloca na agenda e venha participar. Um abraço e até mais. E até mais. Até o próximo. Beijos.